Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre duas coisas que estão te impedindo de mudar ou de permanecer na mudança que você está desejando fazer na sua vida. Um hábito, um pensamento, um comportamento, algo que você esteja querendo mudar para encontrar a sua melhor versão. Ontem de manhã aconteceu algo comigo que me fez entender e ver na prática como que isso acontece na nossa vida. E talvez isso já tenha acontecido com você também. Nós estamos fazendo uma reforma aqui em casa, mudando alguns cômodos de lugar, e o local onde nós guardávamos o controle do portão precisou ser mudado de lugar, né? A porta da sala mudou, a porta de saída, então o lugar onde a gente pendurava o controle também mudou de lugar. E como já faz mais ou menos um mês, eu já estava me acostumando com aquele novo local. Porque no começo você sabe, quando você faz uma reforma ou muda os móveis de lugar, você acaba errando na hora de entrar num cômodo, de buscar algum objeto, porque ele mudou de lugar, então você demora um pouquinho até você se acostumar. Isso é normal, é natural. Então eu já estava habituada com o novo local onde fica o controle. E a minha filha precisava ir para a escola, e como ela pega o ônibus na frente de casa, e eu costumo abrir o portão para ela e acompanhar ela até o ponto ali. Só que eu estava no quarto com o meu filho, auxiliando ele ali, que ele também estava se arrumando para ir para a escola. E de repente a minha filha grita lá de fora: Mãe, o ônibus está vindo! Eu saí do quarto do meu filho tão desesperada para abrir o portão para ela, que foi no cômodo antigo, lá onde ficava o controle. E aí eu me dei conta e rapidamente fui até o novo local, peguei o controle, abri para ela, e aquele desespero que você talvez já conheça também, já tenha passado por uma situação semelhante. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Nossa, como que o nosso cérebro nos sabota, nos engana, quando a gente já está habituada num novo hábito, quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, nosso jeito de ser, a gente está ali batalhando por aquela mudança, a gente está indo bem e de repente a gente escorrega e dá alguns passos atrás e acaba fazendo aquele comportamento antigo, aquele hábito antigo. Então é isso que eu quero conversar com você. Por que que isso acontece? E aí eu vou te mostrar duas razões pelas quais isso acontece e acaba te impedindo de buscar a sua melhor versão, né? Então, o que que acontece? O nosso cérebro, ele, em momentos de estresse, em situações de alto estresse, ao invés de ele fazer com que você tenha um comportamento novo, aquele comportamento que você está desenvolvendo, que você está treinando, em situações de estresse, ele faz com que você haja no modo antigo, aquele modo que você estava acostumada a lidar, a se comportar, a pensar. Então, você está ali treinando um novo hábito, um novo comportamento, um novo pensamento, mas quando você se encontra numa situação de estresse, o cérebro ele não vai conseguir pensar, parar, pensar, raciocinar nesse modo que você está querendo agir. Ele vai fazer com que você haja no modo sobrevivência. A gente chama de modo sobrevivência porque é aquele comportamento mais instintivo, aquele que o cérebro não precisa pensar. Então ele vai pelo caminho antigo, que é o que ele estava mais acostumado a fazer. E as conexões antigas, elas são mais robustas, são mais fortes. E o teu comportamento novo, o hábito novo, a forma de pensar nova, você ainda está treinando. Então as conexões cerebrais, elas ainda não estão tão firmadas, tão fortes. Então em momentos de estresse, por uma questão de sobrevivência mesmo, porque o teu cérebro não sabe o que está acontecendo com você, ele não quer ter tempo de parar e pensar como você deve agir. Então ele vai te levar a ter uma atitude no modo rápido, no modo que não precisa pensar, e aí acaba recorrendo aos padrões antigos de pensamento e de comportamento. Então esse é o primeiro ponto, para você se lembrar quando você estiver implementando na sua vida um novo hábito,
um novo comportamento ou uma nova forma de pensar. Lembra-se disso, que em situações de estresse você será testada e pode acabar recorrendo aos hábitos antigos. Por exemplo, você está fazendo uma dieta, você está indo bem, está conseguindo escolher os alimentos saudáveis, está se exercitando e está indo bem, ali uma semana, tá tudo tranquilo na sua vida, tá tudo contribuindo para que você continue na sua dieta, mas de repente você, por exemplo, entra na TPM ou tem uma briga com o seu companheiro, passa um estresse no trabalho e quando você se dá conta, já era, você pisou na jaca, como muita gente fala, né? Você acaba naquele momento ali de estresse, de alta tensão emocional, você acaba recorrendo aos padrões antigos de alimentação, para de ir na academia. Então, é isso que acontece, porque, como eu expliquei, em situações de estresse, a tendência é que você acabe recorrendo a padrões antigos de comportamento, tá? E o segundo ponto, qual que é? Você precisa treinar, você precisa dar tempo ao tempo com treino. Então você não pode desistir, mesmo que você tenha dado uma escorregada, pisado na jaca, tido um comportamento antigo, aquele comportamento que você não queria mais ter. Você precisa continuar, você precisa persistir justamente para fortalecer essas novas conexões cerebrais, desses novos padrões que você está implementando, esses novos hábitos, para fortalecer essas redes. Para isso, para que você consiga superar esses dois pontos, que é a tendência do cérebro a te levar a ter padrões antigos de comportamento e pensamento e não desistir do seu objetivo, que é instalar um novo hábito, você precisa de uma coisa: viver atenta ao momento presente, sair do modo automático. E como que faz isso? Fazendo. Não existe um milagre, alguma técnica, mas é você estar se monitorando, olhando para você, prestando atenção frequente aos seus pensamentos, aos seus comportamentos, estar atenta às situações de estresse. Então, eu dei o exemplo da dieta. Você está passando por uma dieta e você sabe que daqui a alguns dias você vai passar por algum tipo de estresse, já fica atenta. Lembra disso, ó, puxa vida, eu vou passar por um estresse. Então, o que eu posso fazer nesses dias para eu me cuidar um pouco mais, para ficar mais atenta, para não deixar que o meu cérebro me sabote, tá? Então, você precisa estar atenta a si mesma. Sair do modo automático é você prestar atenção nas situações que estão acontecendo ao seu redor, mas principalmente se perguntar o que está passando pela sua cabeça nessas situações estressantes. Além de se perguntar o que está passando pela sua cabeça nessas situações estressantes, que vai te mostrar a forma como você interpreta essas situações, porque o problema não é passar pelo estresse. O problema é a forma como você interpreta, o que você pensa nessas situações. O que você pensa de você mesma, o que você pensa dos outros, o que você pensa do mundo, do futuro, da vida. Será que você recai em pensamentos negativos, pensamentos catastróficos, que te levam a esperar o pior? Então, isso é prestar atenção nos seus pensamentos. E não somente isso, você precisa também prestar atenção ao seu estado emocional. O que você está sentindo nessas situações estressantes? Diante desses pensamentos que você tem, que emoções que você experimenta? Porque não é a situação em si que faz você ficar estressada, ficar ansiosa, ficar com raiva, irritada ou frustrada. Não é a situação, mas é justamente a forma como você interpreta, é o que você pensa nessas situações. Então, começa a prestar atenção
em como você se sente quando você tem determinado pensamento. Por exemplo, estou de dieta, passei por uma situação estressante, de repente eu me pego pensando, aí eu acabo saindo da dieta, comendo um alimento ali que eu não queria, ou na intensidade que eu queria, exagerei. Se eu pensar, agora que eu já estraguei minha dieta mesmo, né? Então eu nem vou continuar, nem vale a pena continuar, já estraguei tudo. E aí você se sente mal, talvez sente culpa, sente frustração, tristeza, enfim. E isso vai fazer com que você recorra aos velhos padrões. Tá vendo como não é a situação em si? Porque você poderia ter passado pelo estresse e saído ali da sua dieta e pensado assim: foi só uma falha, mas eu posso retomar a minha dieta amanhã, que vai dar certo. E aí o teu comportamento seria de persistir nisso que você está buscando. Então, preste atenção, se monitore. O que você pensa nessas situações, como você se sente e como você reage a essas emoções. Tá bom? Esteja atenta a si mesma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a passar pela busca de si mesma, né? Pela busca da sua melhor versão. Talvez você esteja fazendo um processo de terapia e está difícil manter essa mudança. Talvez você esteja lendo um livro de autoajuda, de autodesenvolvimento, ou até mesmo fazendo um curso de autoconhecimento para se desenvolver, para mudar hábitos. Lembra-se disso que eu conversei aqui no vídeo e esteja atenta aos seus pensamentos, aos seus comportamentos, às suas emoções. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, onde eu falo principalmente de autoconhecimento e de como você pode superar a ansiedade através do autoconhecimento. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sabendo quando sai um vídeo novo. Até o próximo vídeo.